E aí, pessoal da Caras, tudo bem com vocês? Pietra Mesquita por aqui, porque hoje vocês vão assistir uma entrevista que eu fiz aí com o João Luiz, que participou do BBB 21, né? Ele acabou de lançar o seu livro Como essa calopsita veio parar no Brasil e vai contar tudinho nessa entrevista. Só vem. E aí, pessoal da Caras, tudo bem com vocês? Pietra Mesquita por aqui hoje, recebendo o João, aí, maravilhoso. tudo bem? Tudo bom? Pra conversar com a gente sobre livro, né, que ele escreveu. A gente vai saber um pouquinho mais sobre, enfim, essa inspiração para escrever esse livro, um pouquinho mais sobre a história do livro. Primeiro, queria te agradecer, de verdade, por estar aqui, por ter topado o convite. Queria te perguntar como é que surgiu essa ideia de escrever um livro, como é que veio isso? Menina, nem te conto. Na real, assim, eu tinha uma sensação muito grande de que eu achava que escrever o livro não era pra mim, sabe? Sempre foi um desejo, sempre foi uma vontade que eu queria muito escrever, mas eu sempre falava, não vai rolar. Tipo, quando na minha vida que isso vai acontecer? Sim. Vamos deixar pra depois, deixar pra depois? Depois eu faço, é só um projeto, é só uma coisa, não sei o quê. E aí eu falei assim, cara, eu preciso escrever esse livro. E eu recebi o convite da editora pra poder escrever. E aí foi um convite que foi muito importante pra mim, assim, sabe? Sim. De poder continuar fazendo as coisas que eu gosto de fazer, de continuar escrevendo, de continuar estudando e tal. Bom, eu também vi, né, que você mistura ali... A gente tava conversando disso um pouquinho nos bastidores, Sim. que você mistura ali a cultura com geografia, enfim. Como é que veio essa ideia de deixar mais dinâmico o livro também, né? Eu sou professor, Sim. né? E aí eu falei assim, o livro que eu vou escrever, ele vai ser a minha aula. E a minha aula na escola, ela era muito assim. Nunca foi aquela coisa de tipo, vamos lá, alunos, bom dia, quadros, Aquela coisa maçante, sabe? Aquela né? coisa que você não tem vontade, não tem... Você senta na carteira, o menino tá assim, sabe, te olhando. Mas aí eu falei, eu vou transformar isso na minha aula. Tem que ser a minha aula, tem que ser divertido. Então, por exemplo, sabe aquelas discussão que a gente sempre entra na internet e fala, pô, é biscoito, é bolacha? Que a gente olha... Que é biscoito, a gente sabe. É, pô, claro. Aí, é biscoito, é bolacha? É macaxeira ou é mandioca ou aipim e tal, né? Sempre tem essas discussões do que é certo e do que é errado. Sim. E aí eu falei, toda vez que eu vou explicar a regionalização do Brasil, ou então eu vou explicar sobre cultura de determinados lugares do nosso país, eu utilizo muito disso. E não tem um certo de você falar. Tem a forma como você fala, dependendo do lugar que você vive. Então foi essa que foi a minha ideia inicial, assim, sabe? De transformar essas ideias que eu tenho no meu dia a dia, Sim. de comparar coisas para poder trazer isso muito mais próximo da nossa realidade, sabe? Trazer um conhecimento a mais também pro pessoal. Ainda mais nesse momento que a gente tá bem desinformado mesmo. Nossa, é importante que também concilie, né? Tipo, a cultura, uma forma mais dinâmica de você aprender, enfim, ainda mais pra galera que tá meio preguiçosinha hoje em dia. Com certeza. Né? E eu acho que é a forma da gente buscar informação, que seja informação de verdade, Sim. informação verdadeira, com fonte confiável. E vocês, enquanto meio veículo de mídia, de entretenimento, de informação, é importante isso, né? Tem uma responsabilidade. Eu falei, não, vamos buscar informações que sejam de fato verdadeiras. Porque às vezes a gente olha só a manchete do negócio e fala, pô, é isso, né? Não procura ir mais a Entende? fundo e nem Exato. nada. Mas sempre foi seu sonho, João, escrever um livro? Eu acho que era mais um desejo do que um sonho. Porque exatamente por isso, por eu achar que era uma coisa que não ia rolar pra mim. Sim. Eu tenho a ideia, eu tenho a vontade, eu tenho o desejo, mas não vai rolar pra mim. E aí quando eu recebi o convite, eu falei, caraca, vai rolar. Aflorou um pouquinho mais depois do BBB? Como é que funcionou isso? A criatividade? É. Muito. É. Muito. Essa vontade de criar conteúdo, de querer, enfim, usar, né, a sua profissão pra ensinar as pessoas também. Exato. E aí eu falei assim, pô, antes da minha profissão, o que eu fazia? Eu dava aula, escrevia uns negocinhos, né, pra mim ali mais. Eu falei assim, pô, agora eu posso pegar isso, criar isso e alcançar um público que é um público muito maior. O que é muito mais legal, né? De informar as pessoas e fazer as pessoas sentirem vontade de descobrir sobre as coisas, sabe? E não sair da sua profissão. Exato, né? porque que quer ser professor. Exato, esse era o meu maior medo, de tipo, será que eu vou conseguir continuar trabalhando com a educação, com o que eu gosto, com a minha formação? E aí é possível, assim. E é conseguiu. bem possível. Agora, uma curiosidade, né? Por que o nome Como essa calopsita veio pro Brasil? Bom, é bem peculiar, eu achei. Spoiler, assim, É porque eu tenho uma grande musa inspiradora, que é a minha sua calopsita de fato. A minha calopsita de fato. E aí eu vou te contar. Foi porque eu encontrei ela na rua. Eu tava indo um dia da aula
E aí, eu e meu namorado, a gente dava aula na mesma cidade, eram escolas muito próximas, assim. E a gente tava voltando, acho que voltando isso, a gente tava voltando pra casa. E aí a gente viu um passarinho atravessando a rua, assim, ó. Tudo bom, eu falei, se fosse um cachorro, um gato, boa. tudo bem. Eu falei, aí o Igor travou o carro, fez aquela freada. Foi uma cena de filme. Que legal. Cena de filme, sabe? Quando as pessoas falam, não, você tá dando... Fez, parou o carro, quase bateu no carro de trás, aí ele gritou, a claveceda! Aí eu desci do carro, assim, e era uma avenida que fazia vrum, vrum, de um lado e de outro. Peguei ela e botei ela dentro do carro. E ela tava muito assustada, assim. Aí eu fiquei pensando, cara, a calopsita ela é um animalzinho que ele é originalmente australiano. Como que ela veio parar no Brasil? E aí, tipo assim, como que ela veio parar? Obviamente que ela não veio voando de lá até pra cá, porque a gente, né, a espécie se adaptou ao nosso território, teve tudo isso. Mas aí eu tive essa curiosidade de, tipo, como que coisas que não são originalmente brasileiras vieram parar aqui? E aí, esse título do livro é o que explica no primeiro capítulo. Entendi, que não pode dar um spoiler aqui, que é o que pra você descobrir vai ter que comprar o livro, isso. Basicamente. Aí no primeiro capítulo. Aí cada capítulo, os capítulos eles são individuais. Sim. Então o primeiro capítulo é sobre essa migração de espécies, não só das calopsitas, mas de frutas. Que legal. De frutas que a gente come e que a gente vê na cabeça da Carmen Miranda e acha que são frutas que são originalmente brasileiras, mas a maioria delas não são. Se fosse isso, a gente teria que colocar açaí e cupuaçu na cabeça dela. Que legal. O que seria muito pesado. Então... Aí, cada capítulo é individual. Então tem capítulo que eu falo sobre isso, tem um outro que eu falo sobre lixo, consumo de lixo, tem um que é sobre fake news. Tem um que é sobre terraplanismo, por que o terraplanismo, né, as pessoas se disseminaram essa desinformação desse jeito. Sim, então são vários capítulos para informar as pessoas de assuntos importantes e que no final das contas a gente não quer ir a fundo, né? A gente só vê e fala assim, então tá bom, então vou tomar como verdade absoluta e é sobre isso. E de perceber o mundo sobre um novo olhar também, assim. Sim. Aquela coisa de, tipo, você passa na rua, vê uma coisa e aí depois você olha e fala assim, pô, isso aqui faz sentido porque eu li aquele negócio lá, assim. Sim. Muita gente fala comigo, tipo, pô, agora quando eu ando na rua, eu sempre percebo tal coisa que você falou. Porque tem um capítulo que eu falo sobre geografia urbana, que é essas dinâmicas da cidade e tal. E aí eu falo sobre, por exemplo, construções que antes eram... A gente vê isso direto, tipo, prédios gigantescos que surgem assim. Aí você fala, caraca, esse prédio tava aqui? Do nada. Do nada, um prédio gigantesco, corporativo, não sei o quê. Então isso tem uma explicação do porquê que está ali. Entendi. Que as pessoas vão descobrir comprando o livro novamente. Agora, como é que foi o lançamento pra você, João? Como é que tá o seu coração legal. Nesse momento como escritor, assim, né? Foi legal, né? E é engraçado demais, na real, porque tem a mesinha, você fica sentado na mesinha, as pessoas vêm, a gente tira foto e tal. É bem divertido isso, assim. Mas ver o lançamento é muito bom, ver as pessoas com o livro na mão, assim, as pessoas falando, eu li tal capítulo, e em tal capítulo você falou isso, eu lembrei de tal coisa, de eu conversar. Aprendi tal Muitos coisa. professores vieram e falaram até comigo, assim, de que gostaram, que utilizam em aulas. Direto a galera tira foto e me marca, tô usando na minha prova, tô usando na minha aula. Que incrível. E é isso que eu quero, assim. Esse feedback, né, positivo que você tá recebendo. Assim. Eu gosto de receber, não concordo muito com isso não, mas porque eu gosto de conversar sobre, assim. Eu acho que a construção das nossas ideias, da informação, ela também vem de quando a gente não concorda com as pessoas. Sim. Porque é a possibilidade da gente dialogar. Sim, de compartilhar as opiniões de alguma forma. Isso, de compartilhar, de dialogar e tal. Então, esse feedback foi muito legal, foi muito positivo, assim, ver o livro surgindo mesmo. Sim, e sendo usado em aulas, mano, isso é muito legal, cara, porque, tipo, eu fico pensando, eu gostaria de usar na minha aula. Sim. Então, os meus colegas de profissão estão usando também. Sim, é uma forma mais dinâmica de você aprender, enfim, como você disse, você sendo professor, né, que chega na sala de aula, não quer ninguém, que saco, mais uma aula. Chata, né? É legal inspirar pessoas também pra fazerem uma aula mais dinâmica, né? Sim, com certeza. Agora, colocando esse livro no mundo, João, qual era o seu objetivo, assim, depois de escrever, de tudo pronto, qual era o seu objetivo de lançar? Eu acho que eu queria impactar, pelo menos se fosse uma pessoa, que seja, sabe? De tipo, da pessoa pegar o livro e falar, isso é legal, tô percebendo isso de uma outra forma agora. Então, se eu impactasse 1, 10, 5 ou 5 mil pessoas, pra mim já estaria satisfeito, assim, porque essa uma pessoa vai impactar outra,
essas 5 mil vão impactar outras, E assim, e aí a gente vai... várias pessoas sendo alcançadas. E de fato a gente vai pensar o mundo que a gente quer, né? Sim. Porque a gente tem essa ideia do mundo que a gente quer. Sim. E aí, talvez isso seja uma pontinha lá, uma gotinha de água, mas pelo menos é. Com certeza. E a importância desse projeto, desse momento, né, na sua vida, assim, como escritor, esse livro, enfim, ajudando tantas pessoas, inspirando tantas pessoas, qual a importância pra você disso tudo? Eu acho que é a importância de eu continuar exercendo a profissão que venho de formação desde berço, tanto da minha família. E eu acho que é importante pra gente, de fato, conseguir perceber todas essas dinâmicas do nosso dia a dia, todas essas relações que a gente estabelece com o mundo e com as coisas de uma forma crítica. Eu acho que a gente precisa pensar isso de uma forma crítica. Por que tal prédiozão corporativo surgiu? Por que o lixo vai para tal lugar e não vai para tal lugar? Por que quando eu viajo eu sinto tal coisa? Por que quando eu saio do banho eu sinto às vezes um pouco de frio? Então tudo isso são dinâmicas que acontecem no nosso dia a dia, que às vezes a gente não percebe, mas que tem muito a ver com a geografia, com a nossa realidade, assim. Sim. Então tem muitas explicações e muitas reflexões que eu faço nesse livro. E também com o porquê, tipo assim, não tô só vivendo, também quero questionar algumas coisas. Exato, a gente tem que questionar. Né? Não é só, beleza, é isso porque, tá bom, beleza, vamos seguir a vida. Não tem como. Não tem como a gente fingir. É ser leigo em várias situações, é bem complicado. Exato, né? não tem como a gente fingir que as coisas estão acontecendo. E que o mundo tá aí, o mundo tá mudando. Bastante. E Pra a gente tem que caramba. estar informado de tudo, no final das contas. E aí a gente tem que estar ciente dessa realidade. Sim. E o que as pessoas podem... Assim, tem gente que já leu, que já deu seu feedback e tal, mas o que as pessoas podem esperar ao ler o seu livro? Esse livro é pra quem é muito curioso. Sabe, aquela pessoa que é curiosa, que meio fuxiqueira, assim? Sim. Sabe, que tipo, será que é? Vou caçando, vou cavando um buraco pra ver o que vai encontrar. E aí eu tento escrever de uma forma onde você vai realmente gerar essa curiosidade, assim. Tipo, eu vou comparando, por exemplo, tem um capítulo que eu falo sobre África, sobre todo o continente africano, de quebrar essa ideia de que a África é um país, mas na verdade a África é um continente formado por diversas culturas, línguas, países. E aí eu faço um comparativo que é comparar grandes fortunas de bilionários do mundo com o PIB desses países, com o produto interno bruto de arrecadação desses países. Que eu achei genial. E aí eu falo, é um pouco de fofoca. Que todo mundo que gosta. todo mundo gosta. É um pouco de fofoca, mas também é um pouco de você, né, ter uma noção. Fazer essa reflexão aí, assim. Então eu acho que pode esperar pra quem é curioso, assim. Perfeito. Agora, pra finalizar, faça então um convite para as pessoas, né, comprarem o livro. Sim. Como essa calopsita veio pro Brasil, fique à vontade. Pessoal, eu espero muito que vocês possam se atravessar por esse livro em algum momento da vida. Nas minhas redes sociais tem direcionamentos de links para todas as vendas online. Tá também nas livrarias. Em breve a gente vai ver se a gente consegue fazer outros lançamentos. A gente fez um lançamento aqui em São Paulo, mas a gente quer ver se a gente faz em outros lugares. Mais noites de autógrafos. Noites de autógrafos pra gente conversar, bater papo, e espero que vocês gostem. Eu também já vou adquirir o meu, porque eu fiquei muito... Quando eu comecei a ler o release, eu falei, velho, é muito legal. Tipo, muito legal, quero aprender, né? Porque assim, tem muita gente que não sabe, por exemplo, o que é o PIB. Sim, entendeu? exato. E aí tem a explicação do que é. Não sabe como é que funciona. Eu falei, eu quero. Eu acho que eu quero. Então é isso, gente. Vamos adquirir o livro. João, obrigada. Todo sucesso pra você, de verdade. Muito bom, obrigado. E claro, planos futuros, vindo mais projetos por aí. Conte com a gente, que a gente tá sempre aqui. Com certeza, vocês também. É isso. Beijo, gente.